Muito boa tarde, galera do segundo ano aí. Vamos para a nossa primeira aula do terceiro bimestre, trabalhando aí a teoria do indivíduo, tá? Nós vamos ver hoje aí Paul Ricoeur e a questão de como nós nos individualizamos. Aqui no nosso canal, tá? Peço a vocês que façam a inscrição, compartilhem os vídeos, se inscrevam e vamos em frente. O nosso material utilizado, o caderninho verde aqui do São Paulo Faz Escola, ok? Usei aí o caderno do professor, que tem um texto muito bacana aí sobre o pensamento do filósofo que nós vamos conhecer hoje. Vamos lá. Paul Ricoeur vai trabalhar aí a teoria do indivíduo, tá? Como nós pensamos o indivíduo. Neste texto aqui, que foi elaborado para o caderno do professor e para o caderno do aluno, nós temos o indivíduo apresentado em duas dimensões. Os indivíduos pertencem a uma sociedade qualquer, tá? E no sentido moral, um ser que tem a sua independência e sua autonomia. Quando nós falamos em indivíduo, pensamos, tá, em um sujeito, em um ser da espécie humana que possui aí a sua autonomia, né? É capaz de criar normas para ele mesmo agir no mundo e também um ser independente. O filósofo em questão vai enfatizar aí um outro ponto para a nossa individualização, ou para nos individualizarmos, tá? O Paul Ricoeur vai trabalhar com a ideia da linguagem, a gente já vai ver isso. Ele vai pensar, tá, que determinado ser é uma amostra indivisível de uma espécie. Como eu posso isso? Como eu posso provar isso? Como eu posso afirmar, por exemplo, como está a provocação aqui, que uma abelha é um indivíduo da espécie da abelha? Como eu diferencio, na visão aqui do Ricoeur, uma abelha de outra? Como eu diferencio um indivíduo de outro, ok? Então, como eu faço para me representar, para me colocar como um indivíduo de uma espécie, já que essa espécie é uma determinação da qualidade do ser, dos sujeitos? Como eu faço para me individualizar? Como um homem pode dizer que faz parte da espécie humana e ao mesmo tempo apresenta diferenças em relação a esta mesma espécie? O ponto de partida para o Ricoeur, como eu disse a vocês ali atrás, é a linguagem. Por meio da linguagem, nós vamos pensar e nós vamos dizer como o mundo é. O ato de dizer o mundo só é possível, segundo o autor, pela interpretação que cada um faz do mundo. E a linguagem é a manifestação desta interpretação. Ela vai dizer, daí ela é capaz, ela tem a capacidade de dizer o indivíduo por meio de três formas. Então, aqui vai trabalhar aqui com três formas de descrições, as definidas por nome próprio e por indicadores. As descrições definidas, tá? Elas podem ser de várias maneiras. Por exemplo, a menina que vai ao supermercado e sempre compra chocolate. A menina que vai ao supermercado e sempre compra o doce de abóbora. Enfim, para eu identificar esse indivíduo, para eu reconhecer esse indivíduo, eu faço isso por descrições. Nas descrições, como diz aqui o texto, tem algo que se entrecruza, tá? Para a gente definir o indivíduo. No caso aqui do exemplo que está no livro, tá? A menina que sempre comprava chocolate. Então, de todas as meninas que vão ao supermercado, de todas as meninas que o sujeito conhece, ele vai explicar aquela por essa característica, por essa qualidade, por este hábito, tá? Então, eu cruzo fatos, eu determino categorias que vão aí definir um indivíduo. Tá? Então, eu vou chamar o sujeito de João, Marcelo, Ricardo, Fernando, Márcia, Tatiane, Cecília, Heloísa, enfim.
vou chamar as pessoas aí por todas as suas qualidades, por todos os seus nomes, por todas as suas qualidades, né? O nome aqui, o nome próprio, vai se referir a uma função lógica, por um indivíduo singular, pelo nome, pelo sobrenome, tá? Numa sala de aula, por exemplo, nós vamos fazer isso aí. Nós temos uma outra maneira, segundo Paul Ricoeur, de fazer isso, que é mais importante, que é por meio de indicadores. Esses indicadores podem ser utilizados por pronomes pessoais, eu e tu, vós, eles, enfim, tá? E pronomes que são demonstrativos, isto e aquilo. Então, temos aí essas formas que, de acordo com Ricoeur, vão aí fazer com que nós possamos individualizar as pessoas. Os indicadores, tá? Que se diferenciam dos nomes próprios porque vão designar o que? Coisas diferentes, seres diferentes. Quando dizemos Aristóteles, como está dizendo aqui, eu estou falando de um filósofo importante da Grécia. Então esses indicadores eles vão fazer com que nós possamos aí dar informações claras para o interlocutor, para que ele possa perceber o mundo, entender o mundo e definir o mundo e explicar o mundo e se posicionar em relação ao outro. Bom, vamos lá. O eu digo, tá? O eu digo em uma palavra tem que ter, segundo o autor, necessariamente dois interlocutores, ok? Ou seja, no momento em que um fala, o outro vai escutar. Então, a locução exige, como diz aqui, que alguém fale e tenha o outro para ouvir, alguém para se dirigir. Uma interlocução exige um envolvimento de pelo menos dois seres, como eu acabei de dizer. Tá? Então, quando falamos, nós não dizemos apenas como as coisas são, mas também a gente cria outras. Ele dá o exemplo aqui da promessa. A promessa, ela não é só um ato de fala, ela é uma criação ética, ou seja, quando eu falo eu prometo, eu me comprometo em realizar algo, em definir algo, em fazer algo, em cumprir uma meta, em cumprir um desejo, enfim. O eu prometo é um compromisso ético que nós temos e é uma valorização da palavra. O eu, né? Este eu que está ancorado na história, quando eu digo eu sou, eu faço, eu fui, eu não estou apenas dizendo uma frase, eu estou dizendo o que eu sou, o que eu fiz, o que eu represento. Então, ele é muito mais do que apenas aí uma classificação, né? É muito mais do que estar o meu nome em um documento. É a correlação do presente vivo, dizer o nome com algo pronto, com algo que está no tempo, com algo que existe, tá? Então, podemos dizer aqui que o lugar que vivo agora, como é a sala de aula, o que eu faço, tudo vai depender deste eu. Este eu sou, eu faço, eu fui, eu vou, enfim. O eu é um compromisso, o eu é uma definição da minha história. A linguagem com eu e o outro de fato, o uso da linguagem, produz o que? Aquilo que eu sou, a minha constituição. Nossas palavras e nossos sentidos vão estar aí recheados, como diz o texto, das mais diversas ideologias. Tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu aprendo, vão me colocar nesta situação, vão fazer ser o que eu sou. Tá? Então, quando nós fazemos determinadas definições, é porque este conjunto de coisas que fazem parte de nós por meio da linguagem vamos definir. Tá? Então, no entanto, pode haver uma promessa que vamos fazer para sermos melhores dentro da sociedade. Então, as nossas ações estão sempre relacionadas às nossas palavras, à nossa história. Se ela é justa ou não, ela vai depender de tudo aquilo que nós desenvolvemos por meio da linguagem. Então, a ética, tá? Ela não é só um conjunto de leis, ela é aquilo que faz o indivíduo ser o que ele é. A sua ação, a sua palavra, a sua relação com o outro, a sua relação com a própria linguagem, tá? A ideologia individualista, segundo Ricoeur,
ela deve funcionar independentemente dos outros. Somos agentes éticos, tá? Nós somos sujeitos éticos e somos capazes sim de mudar a sociedade. Quando nós fazemos a promessa de sermos melhores, instituímos o quê? Quem faz e quem ouve a promessa. Então, a minha promessa não é só para mim, é para os outros também. Então, elas vão se configurar o que eu e o outro representam. Tá? Então, depois que eu ouço uma promessa, depois que eu faço uma promessa, eu devo cobrar para que essa promessa seja feita. Tá? Então, a nossa promessa é um estabelecimento de ética e de confiança e de cooperação. A narrativa nos configura, mas não nos faz sem configurar o outro. O dever ético não se dá apenas sobre o indivíduo, mas sobre a relação com o outro. Então, a palavra, né, a linguagem, é um instrumento fundamental aí para a constituição das individualidades. Se aquele sujeito cumpre suas palavras, se aquele sujeito respeita o que diz, se aquele sujeito respeita o que promete, ele vai ser um sujeito que vai representar tudo o que ele é. Tá? As palavras têm grandes poderes, então, por isso a linguagem é um instrumento fundamental para a constituição humana. Bom, galera, aqui a atividade para vocês realizarem, tá? Vocês vão pesquisar aí a questão do ser em Paul Ricoeur e após a realização da pesquisa, não precisa entregar a pesquisa, ok? Vocês vão pesquisar sobre o autor, o que ele pensa sobre a questão do ser, e vocês vão produzir um texto de 15 a 20 linhas explicando aí o conceito de indivíduo para o autor, ok? Lembrando que com suas palavras, trabalhos iguais terão notas diminuídas. Perfeito? Abraço a todos.